E aí pessoal, beleza? Aqui é o Nerdjack falando e hoje nós vamos conversar um pouco sobre esse universo de jogos mobile. Mas antes, vamos dar abertura à nossa pitoresca vinheta. Mais um dia de quarentena. Eu preciso ver gente! Eu preciso bater perna! E muitos estão se divertindo da maneira que podem e a tecnologia está ajudando. Muitos estão tendo esse isolamento, tudo isso, estão usando a tecnologia para ajudar no seu dia a dia. Não é? E uma ótima parte dessa tecnologia que muitos utilizam são os jogos. Imagina o que seríamos de nós se não tivéssemos a tecnologia como, por exemplo, a internet, não é mesmo? Não é todo mundo que tem essa disponibilidade também de ter um computador poderoso para poder jogar os jogos de hoje em dia, ou às vezes não tem computador nenhum. Ainda mais hoje em dia com um dólar quase a R$6. Não é qualquer um que pode comprar um computador, fazer um computador gamer, uma coisa do tipo. Então boa parte da população acaba recorrendo a um recurso que é muito comum hoje em dia, que são os celulares. E isso dá abertura a um outro tipo de problema. Há algum tempo já tem sido discutido se pessoas que utilizam o celular para jogar, se eles são considerados gamers de verdade. O que tem dificultado essa solução para esse tipo de argumento muito se deve aos jogos que são entregues, porque muitos jogos são feitos sem planejamento, nenhum intuito de realmente ser um jogo interessante, fazem muita pressa, e um deles também que é utilizado, vamos dizer, com fins um pouco mais maldosos, é o famoso freemium. Porque, o que é o freemium, vamos dizer assim, né? Allow me to explain the science behind micropay freemium gaming. For years, the concept behind gaming was simple. You pay for the game and you enjoy. With mobile apps, we now have the ability to make games that are boring and stupid. But if you pay for incentives, you're rewarded. Freemium é um jogo que a princípio é de graça, mas quando vocês vão jogando, vocês vão tendo que gastar um dinheirinho, assim, se vocês querem avançar de verdade, melhorar em alguma coisa. Demora 6 horas para o negócio ficar pronto. Eu pago um dinheirinho e ele agiliza para mim. Seja 10 centavos. E vai botando isso aqui, um centavinho ali, R$1 aqui, varia muito do jogo, né, do que ele tem, né. Isso acaba criando como se fosse um sistema quase de cassino, assim, né, a pessoa gasta rios de dinheiro, né. Existem pessoas que gastam já gastaram milhares com um jogo que é considerado de graça. Então isso tem dificultado muito essa definição para saber quem é gamer ou não é nesse mundo de mobile, né? Mas também, dentro desse universo dos mobiles, nós temos os jogos que são considerados muito interessantes. São jogos que realmente utilizam e extraem o melhor dos jogadores e as habilidades deles, né? São jogos que, vamos dizer assim, eles realmente são interessantes, são feitos com planejamento, pensando no entretenimento do próprio jogador. Tem uma logística por trás, tem uma equipe muito bem trabalhada. Eu vou citar alguns jogos para vocês verem as diferenças de um jogo, por exemplo, como um freemium, que não oferece uma jogabilidade realmente cativante, para um jogo que ele vamos dizer assim, feito para te divertir, para te fazer entrar em outro mundo, né? Um jogo que sempre me chama a mente, assim, quando eu penso em jogos mobile, é o Hearthstone. Hearthstone, para quem não conhece, é um jogo da Blizzard, que ele também dá para jogar no PC, mas ele é muito jogado no celular. Jogo de carta, que ele tem vários estilos de jogos dentro daquele universo das cartas, e ele ainda por cima, ele tem essa conexão com a história do universo do Warcraft. Isso tudo torna muito interessante, muito legal, muito divertido. E eles já estão há um bom tempo no mercado do mobile. Outra opção também muito legal
que também é um jogo de carta, mas é mais recente, é o Gwent. Gwent, para quem não conhece, é um jogo de carta que, vamos dizer assim, ele nasceu no jogo do The Witcher 3. No The Witcher 3 tem a opção de jogar o jogo de carta lá, mas isso aí cresceu e acabou se tornando uma coisa por si só. Lançou-se outros jogos para PC e também recentemente saiu para mobile, que inclusive é um jogo muito interessante, muito bonito, bem feito, foi criando complexidade, foi se desenvolvendo, se tornou um ótimo jogo, uma ótima opção que realmente explora o desejo e habilidade de cada jogador. Temos também algumas opções de FPS. Uma delas, que tem se tornado muito maior ultimamente aqui no Brasil, apesar de ser difícil no começo para quem não é acostumado a jogar com FPS, né? Porque estão muito acostumados, inclusive se for parar para pensar no console ou no PC principalmente, o Free Fire tem ganhado muita força aqui no Brasil. É um jogo de estilo Battle Royale, que todo mundo conhece, e é bem interessante, traz uma nova liberdade para o universo dos jogos mobile. E sem falar que ele é razoavelmente leve para os celulares, facilitando também cada vez mais a facilidade do jogo, né? Já um outro FPS que é um pouco mais recente, vamos dizer assim, e ele também tem oferecido uma qualidade assim impressionante, é o Call of Duty Mobile. Call of Duty Mobile, ele é um jogo que realmente ele é muito parecido com os jogos que vêm da franquia deles. Para quem joga a franquia vai adorar o jogo. Então, assim, vale muito a pena experimentar, e também uma outra, assim, muito bonito, muito bem feito, que quem gosta de jogar, assim, olha, pode ser uma opção bem legal. Temos também jogos da Nintendo. O Mario Kart Tour é um jogo clássico do Mario Kart, obviamente, para celular, que no começo até é meio difícil de jogar, assim, pelo controle, assim, ser no celular, mas logo vocês vão se acostumando e vão mostrando como é divertido. Para quem já gosta, para quem tem esse carinho pela franquia, que gosta bastante, isso aí é uma ótima opção, divertido, é a dificuldade característica do Mario Kart, que é bem interessante, vai te trazer muito para esse universo. E é um jogo que ficou muito bonito para mobile, muito bem feito. Outra opção muito interessante, principalmente para aqueles que gostam de RPG, é o Cavaleiros de Caneta e Papel. Cavaleiros de Caneta e Papel é um universo de RPG em que eles tentam trazer aquele clássico de RPG de mesa, misturando com jogos, um jogo virtual mobile, vamos dizer assim. O que acontece? Tu vai representar os jogadores que vão tomar as ações e vai ter um GM, ou como diz Game Master, que é o mestre que vai dizer como as suas ações vão agir, e vocês vão interpretando como é que é. Claro, o jogo tem uma interface toda, ele tem todo... É um jogo completo, mas ele te mistura essa realidade do RPG de mesa com o jogo virtual. É uma combinação muito divertida e muito legal. Claro, não são todos os jogos que a gente encontra que são gratuitos, pagos. Tem que intercalar nisso, temos que analisar e ver que é um mercado de jogos como todo outro, e que também tem jogos pagos que pode valer a pena pagar um valor para se jogar no celular se o jogo for bom. Temos um problema, isso é um equilíbrio que se faz, que é do jogo mobile ele ter, por exemplo, propaganda, ou até um sistema muito comum de loot box, que também não é muito legal, mas ele é muito mais aceito no universo dos jogos mobile do que nos de console ou computador. Principalmente porque no console e computador normalmente a pessoa paga para ter o jogo e ainda por cima tem o loot box. Daí é uma outra discussão, mas não é interessante, não é mesmo? Então é uma questão de equilíbrio que tem que ser feito. Depois de discutir isso tudo, analisar, será que realmente a gente pode dizer que já existe que jogadores de mobile são gamers? Olha, na minha humilde opinião, eu diria que sim. Mas eu dividiria em dois tipos, se fosse dizer, né? Que não é muito diferente dos jogadores de computador, de console, mas tem que ser salientado às vezes porque as pessoas só veem um estilo. A gamer é aquele jogador todo maluco. Não. Pode ser uma coisa, não precisa, umas pessoas 8 ou 80, né? Tem aquela, calma, por exemplo,
a gente pode ter as duas opções. Pode ser o gamer, como eu falei, que utiliza suas habilidades num nível maior, né? Que realmente joga com vontade, quer melhorar, quer participar até de campeonatos e coisas assim. Esse é um gamer. Dos jogos que eu citei, por exemplo, aí, desses jogos que exigem mais do jogador. E tem os jogadores casuais, que só jogam só para se distrair, sem esforço, que são jogos mais simples, de cuidar de um bicho, de fazer jogos de puzzle simples, né? Às vezes só de fazer, destruir todas as bolinhas, combinar as cores. São jogos mais casuais. Não desmerece o jogo em si, só que ele não é um jogo feito para ser para um gamer. O gamer é mais nesse estilo que foi visto. Então existem os dois estilos. Claro que temos as partes ruins, como eu falei do freemium, que eu digo assim, que são jogos que trazem má fama a esse universo mobile. Oh, I'm much worse than the devil. I'm the Canadian devil. Oh dear God, it's the Canadian devil. Mas eu acho que hoje em dia os jogos já evoluíram bastante para ter qualidade, para ter entretenimento e tudo isso junto no seu celular da sua casa. Mas é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Tentei trazer um pouquinho vocês assim para essa ideia do universo mobile que tem criado cada vez mais poder e força nesse mundo. E esse momento de quarentena a gente tá mais suscetível a esse tipo de jogo normalmente, né? Por que não? Deixem o like. Comentem se eu devia ter comentado, o jogo tal podia ter ido, esse jogo tal podia ter... Falem, quem sabe eu abro uma continuação aí pra gente conversar, tá bom? Não se esqueçam de se inscrever se caso você não seja inscrito e acompanhe os nossos vídeos. Nerd Jack, desligando!